Olá, professores! Sejam bem-vindos à nossa primeira videoconferência de língua portuguesa da Diretoria de Ensino de Sorocaba. Eu sou o PCNP Ed Couto e aqui ao meu lado a PCNP Márcia Lucena. Novamente, sejam todos bem-vindos à primeira videoconferência de língua portuguesa e para iniciar a nossa vídeo, iremos apresentar os objetivos propostos por ela. O primeiro deles, Ed, é refletir sobre os processos de construção do plano de ensino e do plano de intervenção pedagógica do professor. Muito bem. Hoje também iremos rever as habilidades da avaliação da aprendizagem em processo que devem ser retomadas junto aos nossos alunos. Isso mesmo. E para finalizar, iremos propor situações de intervenção pedagógica a partir das questões apresentadas na AP 2015, oitava edição. Programamos para hoje um vídeo inicial, uma sensibilização inicial com o vídeo Nunca Digas No Puedo. Isso. E depois, em sequência, teremos trabalhos que envolvem tanto os resultados obtidos da AP 2015, oitava edição, na Diretoria de Ensino de Sorocaba, de língua portuguesa, disciplina de língua portuguesa, como também como formular um plano de ensino e como formular um plano de intervenção pedagógica. E no final, uma atividade com proposta de intervenção. Vamos ao vídeo? Vamos. Agora eu peço para que vocês cliquem nesse link que vai aparecer aí, para que vocês possam assistir ao vídeo. Esse vídeo foi postado em 2013 por uma produtora argentina, Nunca Digas No Puedo. E é muito interessante, né, Márcia? Pois é um vídeo que mostra a superação da personagem, né? Exatamente. Então, quando todo o enredo ele é construído de uma forma gradativa. Percebemos que o personagem vem desafiando os seus limites, né? A partir da sua característica inicial, em que não há presença das asas no pássaro. E mesmo com essa conscientização, ele propõe construção de caminhos para atingir o objetivo. E esse objetivo, no final, fica bem claro que é sobrevoar sobre as árvores representadas, assim como ele colocou as árvores num penhasco, representando um voo rasante. Veja que ele precisou de elementos que envolvessem tanto o esforço dele na relação da construção do caminho, como também a criatividade, Ed. Exatamente, ele precisou de muito esforço e muita criatividade, não é? E na sala de aula isso é possível também, Márcia? Se nós transportarmos a metáfora construída na narrativa como uma sugestão de proposta de leitura, junto aos nossos alunos, em que eles já estejam colocados com as perguntas de estratégias de leitura. Na realidade, o que esse título traduz, o que o aluno conhece sobre o título, o conhecimento de mundo, né? Quais são as perguntas que nós podemos realizar, fazer com os nossos alunos, no intuito de trazer tanto o cenário quanto a ação do personagem, as ações desenvolvidas pelo personagem, quais são esses elementos de cenários, em que parte a parte vai sendo construídos, e como se deu a finalização. E após essa finalização, levar à conscientização de uma possível ideia, de que através do esforço e da sua criatividade e do planejamento. E só com o planejamento nós conseguimos atingir os nossos objetivos, não é, Márcia? Exatamente. E tanto na vida pessoal, quanto nós observamos que as pessoas criativas, que envolvem a mídia, as novas linguagens, vejam o quanto o sucesso está sendo feito no contexto atual, quando nós paramos para refletir sobre as nossas ações, em que colocam as ideias em primeiro lugar de projetar algo novo a partir da criatividade. É um momento de uma parada, uma situação em que a nossa informação ela vem de forma imediatista. Parece que tudo temos que resolver de uma forma rápida, eficaz. Então veja que o filme dá essa parada em relação a como se processa o nosso planejamento, quanto também como se processa a construção da mediação do saber em sala de aula, no processo de gestão de sala de aula, em que nós envolvemos elementos. Os elementos seriam os instrumentos, tanto transportando os instrumentos para a sala de aula, poderia ser até os materiais didáticos, o giz, a lousa, as novas linguagens nas telas, né, envolvendo a tecnologia, o acesso à internet. Como que se faz essa mediação dos saberes? Como nós elencamos e como projetamos essa organização, né? Então, após a análise gráfica, a análise midiática, nessa remediação do espaço do YouTube para nosso estudo, após essa análise, vamos analisar também a poesia de Fernando Pessoa, cujo título é Liberdade. Vamos lá? Vamos lá.
Fernando, por favor, coloca na tela para a gente. Liberdade. Ai, que prazer não cumprir um dever, ter um livro para ler e não o fazer. Ler é maçada, estudar é nada. O sol doira, sem literatura. O rio corre, bem ou mal, sem edição original. E a brisa essa de tão naturalmente matinal, como o tempo não tem pressa. Livros são papéis pintados com tinta. Estudar é uma coisa em que está indistinta a distinção entre nada e coisa nenhuma. Quanto é melhor quando abruma esperar por Dom Sebastião, que quer venha, quer não. Grande é a poesia, a bondade e as danças, mas o melhor do mundo são as crianças. Flores, música, o luar e o sol que peca só quando, em vez de criar, seca. O mais do que isso é Jesus Cristo, que não sabia nada de finanças, nem consta que tivesse biblioteca. Fernando Pessoa. Bela leitura, Ed. Então, nós estamos agora novamente fazendo uma relação de intertextualidade com a poesia de Liberdade de Fernando Pessoa, que é uma das poesias mais conhecidas de Fernando Pessoa. Ele utiliza ele mesmo ao assinar essa poesia. Veja que é um ortonônimo. Ele tem a pretensão de colocar realmente o seu pensamento num contexto vivenciado por ele. Em seu manuscrito original, existe uma citação que é de Sêneca, estoico do século I, e um filósofo que centralizou as suas ideias na ética. E a citação abaixo no subtítulo é "Falta a citação de Sêneca". Veja que essa informação literária, ela traz um resgate desse tema liberdade. E que ele brinca, Fernando Pessoa, em seus 2 primeiros versos, ele brinca, ai, que prazer não cumprir um dever. Veja quantas pessoas dizem isso de uma forma até irônica, né? E até nós observamos que nessa forma irônica, explícita, há uma contradição implícita com a citação abaixo no seu manuscrito, que falta a citação de Sêneca, um filósofo preocupado muito com a ética. E exatamente a ideia vem de encontro contrária. Veja que lá, no implícito, verificamos que a liberdade é adquirida com dever cumprido, e não com a vontade de uma liberdade sem limites, né? Como o nosso personagem, novamente, o pássaro. A liberdade... O pássaro, né? Isso. Então, nós temos uma liberdade que, ao sobrevoar, as suas pequenas asinhas abrem, e ele sobrevoa em voo rasante, sempre uma única direção. E essa direção é crescente na construção do seu sonho. Exatamente isso. Fernando Pessoa coloca que a liberdade é construída com o dever cumprido, com essa liberdade de dever cumprido. Pensar a serviço de alguém, de uma humanização, de uma produção que transforme o ser humano, ou seja, que seja essencial na construção da liberdade. Muito bem. Então, a partir dessa perspectiva, vamos partir para a avaliação dos resultados, então, Márcia. Então, voltando numa perspectiva de construção agora do trabalho do professor em sala de aula, nós pensamos que na construção é preciso conhecer quem são as nossas crianças, os nossos adolescentes e quais características eles apresentam. Nas características existe a implantação de um diagnóstico inicial. E esse diagnóstico foi feito pelo professor em sala de aula e como também na avaliação externa da AP que veio no primeiro bimestre desse ano. Então, é preciso, colocar em pauta agora a nossa ação inicial como diagnóstica. Exatamente. No diagnóstico, nós já contamos com a avaliação contínua, feita em sala de aula, não é, Márcia? A paralela com o professor do apoio e também as turmas de recuperação intensiva, que são implantadas em algumas escolas da nossa rede. E também com o Currículo Mais, as aventuras do Currículo Mais, essa novidade que veio esse ano para nós, né? Isso mesmo, Ed. Então, esses elementos importantes na recuperação, seja ela presencial, dentro da sala de aula ou em ambientes externos, com programas, projetos elencados, precisamos pensar sobre essa liberdade ao criar. Essa liberdade de gerir um conhecimento no nosso aluno, de trazer a cidadania de uma forma que a equidade esteja presente. Então, o que será ensinado será interrelacionado à sua cultura, às suas mediações em relação à sua comunidade, como esse aluno interage com o conhecimento em reais situações de aprendizagem, em que a notícia seja levada, em que o texto, em que o professor elencou na leitura inicial de um jornal seja contextualizado. Então, a liberdade, novamente, como tema central da nossa vídeo,
vem de encontro à nossa avaliação, que ela seja também utilizada como material didático, transformando essa realidade em possível construção dos objetivos. Muito bem, então o plano de ensino, nessa perspectiva, é um norteador da aprendizagem do aluno em sala de aula, é isso? É isso, Ed. Então, esse planejamento contínuo, tanto do professor quanto o projeto desenvolvido pela escola, veja que a mediação não está só nas paredes internas da sala de aula, existe uma área externa também na construção do conhecimento do aluno. Então, quando nós planejamos uma postura pedagógica dialogada com os projetos desenvolvidos na escola e o plano de ensino do professor, nós temos a tendência de crescer em situações de aprendizagens projetadas, né? Então, Ed, nessa construção temática, nessa construção do plano, do projeto de sala de aula como uma situação real de aprendizagem, como o nosso plano de ensino, como o plano de ensino do professor de língua portuguesa está elencado com a proposta pedagógica da escola. Isso como é muito nós... importante, né? Fazer esse Isso. E como nós estamos relacionando o conhecimento do aluno nesse processo de construção do conhecimento. Vamos observar então essa imagem. Fernando, por favor, coloque essa imagem para a gente aí, essa próxima imagem. Então nós temos aqui a imagem de uma professora. Na lousa está escrito: complete o ditado popular. Depois da tempestade vem a... E o garotinho responde: leptospirose e os mosquitinhos da dengue. Bem contextualizado essa resposta do aluno, não é? Bem contextualizada. Veja que a nossa problemática hoje, atual, na nossa região de Sorocaba, vem de encontro a essa prevenção, a essa ação preventiva em combate à dengue. Nós temos ações diferenciadas nas escolas, construção de cartazes, mediação, palestras. Então, nessa charge, fica assim um momento de reflexão em relação à resposta oferecida pelo aluno, quando a professora questionou a pergunta registrada em lousa. Veja que a professora trabalha um conteúdo e o aluno também trabalha um conteúdo, e é vivenciado por ele. Ambos existem vivências diferenciadas em relação ao conceito adquirido pela professora e ao conceito adquirido pelo aluno nas suas práticas diárias. O que há a possibilidade aí é de levar em consideração a reflexão do que é proposto em sala de aula e o que esse aluno aprende fora da sala de aula num contexto atualizado. Então, ele está trazendo informações e vinculando aquelas que o professor ofereceu. Nessa perspectiva, podemos entender que ambos estão corretos nas respostas e nas perguntas, a pergunta efetuada pela professora, mas há uma tentativa de mediação dos saberes, em que o professor se coloca no papel de aluno e o aluno se coloca no papel de professor. Então o aluno foi além do que lhe foi proposto, não foi? Eu diria que ambos estão mediados nessa resposta, ambos estão com conhecimentos, sim, que são autorizados, mas que há a necessidade de uma troca de informações, né? Agora vamos ao plano de ensino, né, Ed? Vamos partir para o plano de ensino. Fernando, por favor, coloque esse slide, por favor. Então, na elaboração dos planos de ensino, foram considerados os planos do ano anterior e os diagnósticos realizados? Será que isso aconteceu, Márcia? Então, no plano, nós tivemos um momento de planejamento esse ano. Esse ano foi um momento em que nós paramos para pensar quem são as pessoas que compõem aquele espaço escolar, como são as capacidades cognitivas deles, as habilidades e competências. Para isso, nós precisamos chamar um pouquinho das avaliações realizadas no ano 2014, são a AP do segundo semestre. Como esses alunos se saíram a partir da avaliação dos resultados oferecidos? É preciso adentrar os resultados à proposta de ensino-aprendizagem desse ano letivo. Então, a partir do momento que eu já sei quais são as habilidades que eles dominam e as habilidades que eles ainda não dominam, é interessante essa mediação do conteúdo aplicado e como eu vou fazer a pergunta de acordo com a habilidade que possivelmente ele ainda não domine. Então, essa é a parada para a reflexão inicial. Reflexão inicial, né? E nós temos mais algumas perguntas também. Fernando, por favor. Qual o momento mais apropriado para a recuperação contínua? Quais são as propostas para aplicação no processo de recuperação contínua? Como avaliar se houve, de fato, o domínio das competências, das habilidades e dos conteúdos previstos nas avaliações diagnósticas? Isso é muito importante, né? E quando o aluno deve ser encaminhado para a recuperação paralela? São questões assim para refletirmos bastante aí durante
nosso processo, né, Márcia? Exatamente. Então, o Ed já elencou alguns tópicos que são importantes para pensar antes da elaboração do plano de ensino. Então, nesse momento, é importante pensar sobre essas questões de reflexão. Mas pensar que o plano de ensino, ele não é um estanque, ou seja, eu planejei e esse planejamento vai até o final do ano dessa maneira. Não, nós temos momentos de reflexão sobre aquilo que planejamos. Então, é preciso pensar na realização. Será que deu certo? O que será que não deu? A partir do resultado da AP do primeiro bimestre, da 2015, quais seriam as habilidades que agora eu já tenho que não retomar, mas tenho que projetar para desenvolver nos próximos bimestres, né? O projeto de intervenção pedagógica é um exercício muito prático em relação a essa retomada do conhecimento do aluno, não é, Ed? Então, como que fica esse processo em que nós temos uma prova, uma avaliação, ele é organizada por 10 questões e que cada questão traz uma linguagem diferenciada. E essa linguagem, ela sempre vem trazer a cultura do aluno também, como os novos letramentos, os letramentos múltiplos, em que o aluno passa a ler não somente de uma forma linear, mas ele cria dentro da prova um hipertexto. Esse hipertexto, o aluno consegue ler os negritos da prova, ele consegue conciliar a linguagem verbal ou não verbal. É interessante o professor parar para questionar sobre esses elementos que compõem o texto. Então, nessa construção temática, nessa construção da linguagem, ou seja, da linguística envolvida dentro da formulação da prova, nós temos autoras que poderemos citar como referência, como a Magda Soares, no conceito de letramento, e a Roxiane Rojo, nesse envolvimento da linguagem do multiculturalismo dentro da prova, trazendo não só a linguagem canônica, mas a linguagem que traduz a cultura do aluno, a cultura da comunidade, essa leitura dos conhecimentos na linguagem aplicada até na mídia, né, pelo próprio aluno. Então é importante pensar sobre esses itens, né? Muito importante. E, num dado momento, o professor ele deve focar em alguns verbos. Vamos analisar esses verbos? Fernando, por favor. É hora das atividades, então. O que nós pensamos? Nós pensamos que o professor deva convencer, cooperar, compartilhar, organizar grupos, corrigir informações erradas, negociar decisões, mediar conflitos. Ufa, tanta coisa, não, Márcia? Sim, e para mediar requer esforço, né? Esforço de também reconhecer o lugar do outro e as experiências tratadas pelo outro. Então, acho que o desafio maior no contexto atual é saber ouvir as pessoas, né? Tantos querem falar, será que alguém está me ouvindo? Uma comunicação de visibilidade total, mas existe a importância de levar em consideração cada ingrediente, cada fala compartilhada no momento da TPC. E para isso existe uma projeção de como o professor pode colocar, organizar, também um plano de intervenção pedagógica, né, Ed? Exatamente. Ele precisa, dentro do seu plano de aula, contemplar habilidades a serem desenvolvidas, os conteúdos abordados, que são importantes, as estratégias, ou seja, a metodologia de ensino, os recursos e, por fim, a avaliação, que é muito importante também. Essa organização do plano de ensino, Ed, ela pode ter diferentes modelos, né? Você poderia citar mais algum? Vamos colocar um modelo? Fernando, por favor, coloque esse primeiro modelo da sugestão do plano de ensino. Então, nesse primeiro modelo, nós temos o nome do professor, né? A disciplina, a série, o bimestre, a classe, o número de aulas previstas, né? Dentro ou fora da sala de aula, os conteúdos, os temas a serem desenvolvidos por aula, as competências ou habilidades a serem desenvolvidas nessa aula, as situações de aprendizagem a serem utilizadas, acontecerá dentro da sala ou fora da sala de aula, e os recursos didáticos, que são muito importantes nesse primeiro modelo. Vamos para o segundo modelo? Fernando, por favor. Aqui nós temos esse outro modelo, né, onde o professor anotaria a disciplina, a classe, o bimestre, o mês, o número de aulas por período, né, e algumas questões a serem respondidas. Quais são os conteúdos ou temas que eu vou desenvolver? Quais são as estratégias de ensino e aprendizagem que eu vou aplicar? Quais são os recursos didáticos que eu vou utilizar?
Como foi a minha aula? Veja essa autoavaliação do professor, né, logo após o encerramento. Como foi a minha aula? E quais são as questões que eu vou encaminhar para a discussão nas TPCs? Isso é importantíssimo. Essa troca é muito importante, né, Márcia? O professor ele realizou uma aula e ele levou para a TPC as suas considerações sobre essa aula realizada, né? E vai trocar isso com seus pares. Isso é muito importante. Essa troca é muito importante válida. mesmo, com certeza é. Num terceiro exemplo, Fernando, por favor, coloque esse terceiro exemplo. Nós temos ali um plano de aula um pouco mais simples, mas interessante também, onde o professor aponta as habilidades, as estratégias, os recursos utilizados e como será feita a avaliação. Percebam que a avaliação está sempre presente em todos eles, né, Márcia? Sim. E para avaliar, é preciso pensar sobre duas palavras importantes que estão inseridas nas nossas matrizes de referência Saresp. Competências e habilidades, né, Ed? Então, o que seriam competências? Parte de que premissa a competência? Podemos analisar contextos diferentes em que ambas as palavras sejam deslocadas com conceitos diferentes. Mas competência é saber realizar algo com eficácia. É conseguir uma ação que esteja enumerando outras ações que são chamadas de habilidades num contexto de produção eficaz. Então, nesse diálogo entre o conceito de competências e habilidades, nós podemos citar exemplos que estão fora do muro da escola, né? Fora do contexto escolar. Podemos citar alguns, Sérgio? Podemos sim. Nós temos, por exemplo, a competência de dirigir um carro. Para que a pessoa seja competente na direção de um automóvel, ela precisa orquestrar uma série de habilidades ali naquele momento. Então ele precisa, por exemplo, saber acelerar na hora certa, trocar a marcha, olhar os seus espelhos retrovisores, frear o carro, para dar uma ré, né, Márcia? Isso é uma série de habilidades que estão ali sendo orquestradas para que ele chegue até um desenvolvimento daquela competência que é a competência geral de dirigir um carro. Exatamente. Então, nós entenderíamos assim a competência como algo mais amplo e as habilidades como passos restritos ali dentro daquela competência. Ações, isso? Né? Ações. Muito bem, Ed, isso mesmo. Então, nós temos várias ações que são denominadas competências e várias ações que são denominadas habilidades. Dependendo do contexto vivenciado pelo aluno, pelo sujeito, né, pelo social, nós podemos entender que a nossa fala hoje, o ato de falar, a competência de falar, ela se torna competência, mas ela poderia ser uma habilidade em outros contextos vivenciados. Então, a competência ao falar nesse momento requer outras habilidades. Requer habilidades de leitura, de mediação de saberes, requer habilidade de observação de dados. Então, nós devemos sim definir como competências o ato de realizar uma ação com eficácia. Mas as habilidades estariam dentro dessas ações desenvolvidas pelo sujeito. Mas, Ed, uma habilidade, ela pertence a uma determinada competência? Não, Márcia, não necessariamente. E nós podemos perceber que nós temos alguns grupos de competências. Vamos olhar o próximo slide, por favor, Fernando. Então, de acordo com o currículo do Estado de São Paulo, nós classificamos as competências em 3 diferentes grupos. O primeiro deles é a competência para observar. O segundo, a competência para realizar. E o terceiro, a competência para compreender. Bom, sobre a avaliação da aprendizagem em processo do primeiro semestre, as escolas enviaram para o núcleo pedagógico as planilhas de resultados e nós compilamos todos os dados e obtivemos um gráfico da diretoria de ensino. Vamos analisar esse gráfico? Fernando, por favor. Vocês podem observar já no início que nós temos 4 cores diferentes nesse gráfico. Cada cor representa um nível de proficiência. Abaixo do básico, a cor vermelha. Básico, a cor amarela. Adequado, a cor verde. E avançado, a cor azul. E o que nós analisamos com isso? Observando o gráfico, nós percebemos que os alunos tiveram mais dificuldades em 3 questões. As questões de número 2, 9 e 10.
Na questão de número 2, os alunos obtiveram apenas 34% de acertos na diretoria de ensino de Sorocaba. Essa questão falava sobre interpretar um texto com auxílio de recursos gráfico-visuais. Nós temos também a questão de número 9, onde 40% dos alunos apenas acertaram. E nós tínhamos como habilidade estabelecer as relações de causa e consequência. Na questão de número 10, 43% dos alunos acertaram. E a habilidade era identificar a tese de um texto. Nós observamos também que as questões mais acertadas, porque é importante, né, Márcia, nós verificarmos as questões que eles erraram e as questões também que eles acertaram. Vamos analisar isso? Então nós vamos para a questão de número 1, onde os alunos obtiveram 88% dos acertos. É uma questão de nível avançado, que falava a respeito de inferir informações implícitas dentro de um texto. Então os alunos já adquiriram essa habilidade, né? E a questão de número 8, onde nós tínhamos a habilidade de reconhecer o efeito de ironia presente em um texto. Essa questão, os alunos, 84% dos alunos obtiveram êxito. E é interessante, Márcia, que nas nossas passagens pelas escolas, nos nossos acompanhamentos, os professores dos anos anteriores, do ano passado, enfim, eles nos diziam que os alunos tinham muita dificuldade em reconhecer a ironia. E é com muita alegria que nós percebemos que os alunos adquiriram essa habilidade, né? Hoje eles já reconhecem a ironia presente em um texto. Vamos então para o gráfico do terceiro ano do ensino médio. Fernando, por favor. Aqui nós observamos que nenhuma questão foi considerada do nível abaixo do básico. Então nós vamos nos atentar para as questões do nível básico. Vamos observar então a questão de número 3, onde 51% dos alunos acertaram. Então nós temos como habilidade interpretar o texto com auxílio de recursos gráficos visuais. Então nós já tivemos essa habilidade no nono ano, né, Márcia? Ela se repete agora com uma outra questão na prova do terceiro ano. E assim, é interessante lembrar que essa habilidade ela aparece a partir do sétimo ano. Então existe uma convergência em relação a essa habilidade em séries específicas, dialogando, né? Exatamente. Na questão de número 4, 45% dos alunos acertaram. Então a habilidade seria reconhecer diferentes formas de tratar uma informação na comparação de textos que se referem ao mesmo tema. E nós temos uma que foi bastante acertada também nessa avaliação, né, Márcia? Então, é isso mesmo, Ed, essa habilidade em nível adequado. E o mais interessante é que não é uma questão, é uma questão que envolve a linguística, o sentido da palavra, o semântico da palavra, né? E o aluno conseguiu identificar ambos os sentidos, quer dizer, a palavra aplicada ao contexto, produzindo uma única resposta possível. Então foi muito interessante. Muito interessante, assim como aconteceu com o nono ano, com a questão que envolvia a habilidade da ironia. Vamos então para a análise da habilidade interpretar texto com o auxílio de recursos gráfico-visuais, observando a prova do nono ano para o nosso projeto de intervenção pedagógica. Márcia? Exatamente. Fernando, por favor, coloque a imagem. Nós tínhamos aí essa imagem que aparecia na avaliação da aprendizagem em processo, onde nós tínhamos um cabeçalho, Mineirão, 8 de julho de 2014, né? Essa data te lembra alguma coisa, Márcia? Lembra, tristemente uma derrota. Uma derrota, né? Talvez o aluno, num primeiro momento, não associasse a data à derrota do Brasil para a Alemanha, por 7-1, né? Mas acho que mais informações nesse texto poderiam trazer o aluno a essa conclusão, né? Nós temos ali o estádio, né? E sobre o estádio uma espécie de uma explosão, né? Uma espécie de uma bomba atômica, né? Uma fumaça de bomba atômica que tomava a forma do símbolo da Copa. Interessante, né, Márcia? Interessante. E veja que o Ed já trouxe elementos para dialogar, tanto com a linguagem verbal quanto a linguagem não verbal. E trouxe também elementos para dialogar na relação de intertextualidade. Ele trouxe a bomba atômica num contexto histórico. Mas vamos ler a pergunta, né? Vamos ler? Na leitura da charge, percebemos que
Alternativa A alegria pela realização da Copa do Mundo é retratada em uma cena que reproduz uma grande explosão no formato da Copa do Mundo. Essa seria a primeira. Vamos ver. A letra B. A menção a uma catástrofe real ocorrida no estádio do Mineirão com grande quantidade de vítimas. Na verdade não foi real, né, Márcia? Não foi uma catástrofe real, mas nós tivemos grande quantidade de vítimas. Psicologicamente, grandes vítimas. Psicologicamente, sim, né? Há uma crítica ao jogo no qual o Brasil perdeu para a Alemanha, tratando-o como um desastre de grandes proporções. Essa seria a resposta correta, né? A Copa do Mundo realizada no Brasil reduziu os problemas sociais e a burocracia, desmentindo os prognósticos contrários da mídia. Então nós percebemos que 34% dos alunos apenas no nono ano obtiveram aqui na diretoria de ensino de Sorocaba êxito na resposta dessa questão. E também percebemos que as alternativas mais assinaladas pelos alunos foram as alternativas A e B. Mas por quê? O que requer o trabalho do professor em sala de aula para trazer significados reais aos nossos alunos, de identificação quem são os distratores dessas questões? Na alternativa A, existe a presença da palavra alegria, que pode ser identificada pelo aluno como euforia vivenciada pela Copa do Mundo. Então veja que foi a primeira vez que os nossos alunos vivenciaram no próprio país uma ação de patriotismo, né? Todos ligados num único contexto, vivenciando a euforia da Copa. Então, a palavra alegria, ela trouxe para o aluno uma possibilidade relacionada à imagem, porque a imagem retrata exatamente o símbolo da Copa do Mundo, deixando possivelmente de lado a análise daquele arco que envolvia uma auréola como uma possível fumaça. Ou ele desconhecia a presença dessa fumaça como uma auréola, ou como compondo um elemento do próprio símbolo da Copa. Na letra B, existe uma sugestão também de análise que poderia ser relacionada à palavra menção. Então veja, identificação, o que significa menção? Né? A dificuldade do significado da palavra. E quando ele liga a palavra catástrofe real, poderia interpretar como um sentimento de derrota. O sentimento de derrota... Como nós comentamos anteriormente, né? Mas que não seria real, né? Não seria uma catástrofe real, e sim psicológica. Para esse aluno, poderia ter uma leitura em que as vítimas seriam ligadas ao psicológico humano, né? Exatamente. Nos sentimos derrotados diante da Alemanha no próprio país. E a alternativa C traz já apontando como uma informação implícita a relação da crítica, né? A crítica presente. Então, essa crítica estaria já num subentendido ou um pressuposto. Mas, para isso, há uma necessidade de um trabalho conceitual da parte do planejamento de aula sobre o que significa o implícito e o pressuposto no trabalho do professor em sala de aula. E a alternativa D traz como distrator a relação dos problemas sociais em que estaria presente, desmentindo prognósticos contrários na mídia. E essa, assim, foi a menos assinalada porque o aluno não localizou nenhuma imagem que traduzisse esses efeitos gerados pela linguagem verbal e não verbal. Mas o que é explícito, o que é subentendido, o que é pressuposto? Na análise conceitual dessas palavras, vamos passar por uma outra imagem e analisar para chegar ao conceito dessas palavras, né? Vamos à imagem, então. Fernando, por favor. Então, nessa imagem, nós podemos observar, nessa tirinha, que é uma tirinha do Garfield, já bastante conhecido por todos nós, né? E nós temos ali o John, e ele recebe um bip, uma mensagem de telefone, né? E ele lê, mensagem de texto. Em seguida, a mensagem deve estar escrito, me coça. E o Garfield, como ele não fala, né, ele aponta, gesticula, né, e diz, aqui, na orelha direita. Isso, Ed. Então, apresentado, o Ed narrou a tira em suas partes, né, na primeira, segunda e terceira parte. Veja que na narração existe a ideia do que está explícito. O que está explícito nós levamos como pressuposto da análise da sequência dessa tira. Mas para falar um pouquinho sobre isso, é preciso entender o conceito. Então, Ed, você poderia ler o conceito de pressuposto e logo em seguida do subentendido? Vamos lá? Pressupostos.
Pressupostos são ideias não expressas de maneira explícita, mas que podem ser percebidas a partir de certas palavras que, por si mesmas, veiculam significações implícitas. Vamos dar um exemplo? Então nós temos aqui, o resultado da prova ainda não foi divulgado. O que é pressuposto? Que o resultado já devia ter sido divulgado ou o resultado será divulgado com atraso. O tempo continua chuvoso. O pressuposto é que estava chovendo antes. Subentendidos. Subentendidos são insinuações escondidas por trás de uma afirmação. Difere do pressuposto um aspecto importante. O pressuposto é um dado posto como indiscutível para o falante e para o ouvinte. Não é para ser contestado. O subentendido é de responsabilidade do ouvinte, pois o falante, ao subentender, esconde-se por trás do sentido literal das palavras e pode dizer que não estava querendo dizer o que o ouvinte compreendeu. O subentendido, muitas vezes, serve para o falante proteger-se diante de uma informação que quer transmitir para o ouvinte sem se comprometer com ela. Ainda quanto ao subentendido, nós temos numa situação em que a janela de uma sala está aberta, alguém diz, estou com frio. Pode-se estar querendo dizer, posso, pode fechar a janela. Você fica bonita de saia. Então pode-se estar querendo dizer que você deva usar saia mais vezes, não é? Sim, Ed. Então nós percebemos que o subentendido é de responsabilidade do ouvinte. Existem conhecimentos diferentes de mundo na interpretação de um texto, mas é preciso ter uma linguagem autorizada. Então, como nós podemos caminhar nesse sentido? São os pressupostos. Os pressupostos são análise do que está escrito na linguagem verbal e não verbal, no caso da análise dos recursos gráficos, e a partir dessa análise do que está escrito, podemos ter, sim, o subentendido, que vem de encontro com as experiências de leitor do nosso ouvinte, do nosso aluno, do nosso professor. Muito bem, vamos voltar agora à imagem do Garfield. Vamos ver o que está pressuposto, está explícito, está subentendido. Vamos lá. Vamos. Então, observem que toca o celular do John e ele recebe e lê essa mensagem de texto. Isso está explícito, está visível. Está claro, está visível, né? Nós podemos dizer que isso é o pressuposto dessa narrativa em tira. Também observamos que o Garfield se expressa de maneira verbal e explicitamente, através de como é de uma mensagem de texto, exato. Um SMS. Né? Isso. Então, isso está pressuposto na nossa tira. Mas o que está subentendido? Podemos observar que, através das ações desenvolvidas pelo personagem Garfield, ele expressando-se como na comunicação mediada pelo uso das tecnologias, observamos que ele não gosta de falar. Ele aliás, o gato não fala, né? Mas em personagens em que envolve a literatura, podemos ter seres inanimados tomando formas, imagens e se comunicando através da fala. Nesse caso, o Garfield, como personagem, como característica dele, ele não fala, ele é um ser preguiçoso. Preguiçoso, então nós todos sabemos que ele é preguiçoso. Isso. E veja que o Ed ainda coloca essa hipótese de que todos sabemos isso. Diante de um leitor, nós vimos as crianças, os adolescentes, dependendo do gênero abordado pelo leitor, do gênero de sua preferência, ele pode sim saber ou não. Existem outros que gostam do personagem Cascão, existem da Mônica, existem preferências de leitores em que trazem consigo já as experiências de como se comporta esse personagem, quais seriam as suas características. Então, voltando, o subentendido, então, está agora de responsabilidade do ouvinte quando, conforme o Ed falou, identificou que a preguiça já é característica do nosso personagem. Como também a folga ao manifestar, né, o dedinho apontado na linguagem não verbal, apontando onde ele deveria coçar. E aí, por fim, uma outra crítica implícita também no uso das comunicações mediadas pelas tecnologias de informação e comunicação, que trazem uma nova maneira de se comunicar, em que às vezes estamos nos portando diante de uma outra pessoa, em que a comunicação está feita pelas telas e não no olhar nos olhos do outro. Ou seja, aquela parada exatamente em sala de aula, quando o professor se coloca a ensinar e o aluno teclando, mexendo, se comunicando através das telas, e essa característica deles ouvirem ao mesmo tempo e já se conectarem com ações diferenciadas nas telas, é uma nova postura diante da comunicação, que traz uma perspectiva de análise dessa tira também, né?
Então entendemos já o conceito de pressuposto na ideia do que está escrito e o subentendido na relação de responsabilidade do ouvinte de interpretação com as suas experiências adquiridas no cotidiano. E na perspectiva de desenvolver outras atividades, né, Ed, como nós poderemos sugerir? Nós pensamos no momento de interação, da participação do professor aí na escola, junto aos coordenadores, né, pois a nossa videoconferência não está sendo transmitida em tempo real. Então, a Márcia vai desenvolver alguns comentários a respeito de uma imagem e depois nós vamos enviar, vamos deixar, o Fernando vai deixar no link aí algumas perguntas, alguns questionamentos e algumas imagens para que o professor possa discutir entre seus pares, né, e com os coordenadores já para uma reflexão. E na interação, a proposta vem buscar não somente a área de língua portuguesa, mas que outras disciplinas sejam chamadas, né, para que nós possamos interagir com essa habilidade de análise de recursos gráficos na perspectiva da língua portuguesa, de história, geografia, de arte, filosofia, sociologia. Então, para isso, vamos buscar a imagem, Fernando. Então, veja que a propaganda, nós vamos apresentar uma propaganda e essa propaganda, ela vem recorrer ao uso da linguagem verbal e não verbal. A imagem apresentada é de um senhor ao canto da tela, como se estivesse posicionado espiando uma ação, né? Espiando. Imagina assim que esse olhar ativo, vivo desse senhor exprime uma felicidade, uma possível alegria, né? Como se alguém estivesse à procura de algo e tivesse encontrado, né, Ed? E a frase ao lado diz, como arrumar uma coroa. Essa frase, ela vem com a pontuação de afirmação, não é uma pergunta, é uma afirmação. E abaixo já localizamos quem é que está, a empresa que está patrocinando essa publicidade, essa divulgação do produto, né? Que é a Sinaf, que é uma empresa de assistência funeral, e ao lado já apresenta-se com um número, telefone para contato. Quando nós perguntarmos ao nosso aluno sobre os elementos que compõem essa imagem, né, essa propaganda, é interessante perguntar sobre os elementos que compõem a linguagem não verbal, como eu fiz agora com vocês, quem é que está ao lado, como está esse olhar, ele exprime alegria, felicidade, e logo após relacionar o que está escrito ao lado, mas sempre com intencionalidade de levar a palavra-chave desse contexto, que seria a palavra coroa. Então, o que é coroa, pessoal? Mas que coroa é essa? Nós temos alunos em diferentes níveis de habilidades. Há aquele que irá relacionar a palavra coroa à palavra funeral, traduzindo assim já o subentendido desse texto, né? Então, a coroa flores, funeral ligada a flores. E a propaganda já com uma função primordial de elencar a venda da assistência funeral ao público-alvo, que são as pessoas mais idosas. Então veja, né, Ed? Faça a sua assistência funeral enquanto há vida. Porque após a morte, essa empresa com certeza não irá resgatar a sua... Fica mais fácil arrumar uma coroa nesse caso, né, Márcia? Exatamente. Então, o que é pressuposto? A leitura verbal e não verbal. O que é subentendido? A intencionalidade dessa produtora SIDAF em vender a assistência funeral às pessoas que atingiram essa faixa etária. Então, seria essa a nossa mensagem. E a próxima fica para vocês. Então, a seguir, apresentaremos, só visualizamos, aí o Fernando vai apresentar para vocês, as imagens que vocês poderão trabalhar no ATPC ou junto aos alunos em sala de aula, sempre trabalhando o recurso gráfico utilizado, como também a intencionalidade de quem o produz. Então, as imagens estão passando para vocês visualizarem e aí colocarem a questão, o que está pressuposto? O que está subentendido? Na realidade, que questão eu posso elencar? Que pergunta eu poderei fazer ao meu aluno para desvendar esses elementos que traduzem na interpretação do texto, né? Então, os textos estão seguindo e finalizando a interação, né, Ed? A interação final, que as perguntas serão colocadas a vocês. Você pode dizer, Ed, quais são as perguntas? Vamos lá? Que relações você estabelece entre a linguagem verbal e não verbal? O que pode ser explorado em cada disciplina? Aí vem o envolvimento das outras disciplinas também, né, Márcia? Isso. A que público se destina? Ele defende uma ideia? Qual?
O que está pressuposto e subentendido? Bom, vamos então encerrar a nossa videoconferência, a nossa primeira videoconferência de língua portuguesa. Nós destacamos que é muito importante que você participe aí na sua escola, respondendo à avaliação que estará disponível a todos vocês, professores e coordenadores. Avalie a nossa videoconferência, isso é muito importante para nós, né? Isso. E todo o material será enviado, ou já estará, enquanto você está assistindo, o material já terá chegado à escola, né? Com todo o material que nós utilizamos nessa videoconferência. Eu gostaria de agradecer a minha companheira Márcia Lucena, a minha equipe de língua portuguesa, a nossa equipe de língua portuguesa, né, Márcia? O pessoal do núcleo pedagógico, o pessoal da tecnologia, o Fernando, a Márcia, né? E todos os professores e coordenadores que acompanharam essa nossa primeira experiência, essa nossa primeira videoconferência. Eu também agradeço a todos a atenção e gostaria muito que todos tivessem uma oportunidade de incluir em suas atividades alguma dessas atividades propostas como sugestões, mas que trouxessem realmente significados na prática desenvolvida em sala de aula. Muito obrigada a todos.